Olá, caro amigo professor, professora, bem-vindos. Estamos na aula 2 do tema curricularização. Vimos anteriormente de como o programa Defesa Civil na Escola vem pensando, através da filosofia da educação, o desenvolvimento das competências e categorias educacionais para serem aplicadas ao contexto dos catarinenses no século XXI. Trazemos isso para cá durante toda a aula 1 e agora vamos continuar como esse contexto filosófico está aplicado à realidade das escolas catarinenses através da proposta curricular catarinense da aula 2, iniciando então de como Jacques Delors, no seu relatório para a ONU, para a Unesco, definiu os 4 pilares. Anteriormente, as categorias de educação para o século XXI do Moacir Gadotti e também as competências do Augusto Peregrino, eles se voltam a esses 4 pilares da educação do século XXI definidos por Jacques Delors. Nós precisamos de cidadãos, uma escola, repleta de cidadãos que possam aprender a conhecer. Então, não é ir lá na escola apenas para decorar, apenas para passar o dia, apenas para fazer o lanche, e qualquer uma outra atividade sem ter compromisso com o conhecimento. É preciso que a escola esteja preparada, professores, gestores, funcionários e alunos, e aliado a eles os pais que levam os alunos a essa escola, para que todos estejam em comunhão, indicando o conhecimento de forma prazerosa, que a gente tenha vontade de aprender. É nesse contexto que as competências, as categorias, o programa Defesa Civil na Escola se volta para esse contexto do século XXI. E aí então a gente vem para o aprender a fazer. Aprender a fazer vem indicar com que os alunos desenvolvam habilidades com atenção, com flexibilidade, para poder agir no meio que envolve. Vimos na aula 1 as competências, as categorias que estão aqui dentro desse pilar desenvolvido por Jacques Delors. A gente está aqui para aprender a fazer, indicar aos nossos alunos para que eles se desenvolvam com habilidades, com criatividades, com flexibilidade, com jeito e conhecimento e cientificidade para o século XXI. Que nós possamos, sim, trazer todo o conhecimento para o nosso jeito de agir dentro dessa sociedade do século XXI. E aí a gente vai para o terceiro pilar que sustenta a educação do século XXI, que é aprender a conviver, onde nós possamos desenvolver, enquanto professores, pais, gestores e alunos, desenvolver a conviver o exercício da fraternidade, da solidariedade, da cooperação, para que toda atividade humana seja sempre atividade humana, que nós não esqueçamos jamais de que vivemos em grupo. Portanto, categorias como competências e categorias como solidariedade, cooperação, fraternidade não deixam de existir. Aqui vem uma atenção. Se a gente pegar desde a pré-história até hoje, o porquê que nós seres humanos, nós dominamos o planeta, sobrevivemos, sendo dos seres biológicos menos eficientes, olha a nossa fragilidade aí diante de um ser invisível que é o coronavírus. Mas por que a gente conseguiu se consolidar? Porque nós aprendemos através da fraternidade, cooperação e solidariedade viver em grupo. E em grupo, com muita razão, conhecimento, nós nos fortalecemos. Então que a gente possa desenvolver esse pilar educacional e o programa Defesa Civil na Escola traz isso em seu bojo, em sua prática, que a gente possa desenvolver uma escola muito mais prazerosa aos nossos catarinenses. E aí então concluímos o 4º pilar. O 4º pilar, aprender a ser. Ele indica um despertar de um pensamento crítico dentro do uso da sua autonomia. Muita gente, para muita gente mesmo, durante o século XX, quando se ensinava criticidade, cientificidade e autonomia, muita gente utilizou para desenvolver o seu individualismo.
O que nós queremos com o Programa Defesa Civil na Escola e com o desenvolvimento de uma sociedade para o século XXI, com o Programa Defesa Civil junto do espaço escolar, é que essa autonomia possa trazer o desenvolvimento do espírito humano, que a gente acabou de falar para vocês, que estava no terceiro pilar, esse conviver, esse ser, esse fazer. Então, portanto, o conhecimento ele não se basta em si, o conhecimento ele precisa levar a cabo de ser feito, reconstruído e também colocado em prática dentro do meio em que vivemos. E isso só é feito quando nós aprendemos a conviver e a ser. Portanto, a autonomia não é individualismo. A autonomia é eu me posicionar com conhecimento, com reflexão, com raciocínio, com conhecimento dentro das adversidades que se encontram através do convívio com outras pessoas e do convívio com o meio. Por isso, esta quarta categoria apresentada aqui do Jacques Delors. Juntando a tudo isso, nós chegamos ao contexto catarinense, então, através da Base Nacional Comum Curricular, a tal famosa BNCC, que aqui na escola, aqui na escola catarinense, nós vamos assimilar dentro do programa Defesa Civil na Escola o que está destacado aqui no texto. Você professor, você professora, já conheceu toda a BNCC, você já fez vários cursos, nós não vamos aprofundar aqui cada um item proposto pela BNCC, mas a gente vai pensar nas 10 competências gerais que a BNCC nos trouxe e nós vamos focar dentro dessas 10, da BNCC, dentro dessas 10 competências para a gente pensar aqui no contexto catarinense através do programa Defesa Civil na Escola. Está destacado em vermelho tudo aquilo que a gente pode trazer para o contexto da escola. Olha só, valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos. Então, nada fica para trás. Respeitar tudo aquilo que a escola tem, a base científica que a escola tem e o conhecimento que o aluno traz, que o professor traz e de que o contexto da comunidade traz. Respeitando esse conhecimento, nós vamos representar um novo mundo físico, cultural e digital dentro da sociedade do século XXI. Vamos exercitar a curiosidade intelectual. Muitas vezes não são as respostas que movem o mundo, a gente já ouviu isso algumas vezes em alguns espaços de discussão escolar. São as perguntas. Então, que na criticidade, no desenvolver o saber fazer, o saber ser, que os nossos alunos, no saber conhecer, que os nossos alunos possam também desenvolver uma boa pergunta, que através das perguntas nós vamos sim buscar as respostas. Nós, professores, o nosso papel não é ficar o tempo todo, dar tudo pronto de resposta, mas promover em nossas crianças e adolescentes esse espírito de perguntar, de buscar o conhecimento, dialogar sempre com ele, esse exercício da curiosidade. Nós vamos utilizar diferentes linguagens, seja ela computacional, seja ela cultural em forma de artes, seja ela em forma de jogos na educação física, seja ela em forma de redação, seja ela em expressão numa dança corporal. Portanto, as linguagens são definidas através de você, professor. Qual linguagem utilizar para o programa de defesa civil na escola? A gente desenvolveu, num processo de inclusão na cidade de Criciúma, um processo de linguagem bem diferente daquilo que eu não estava acostumado, mas através do auxílio de uma segunda professora, ela utilizou uma linguagem de inclusão com alunos de necessidades especiais e assim nós construímos naquela turma com alunos de necessidades especiais o conhecimento científico do programa Defesa Civil na Escola de maneira transdisciplinar e interdisciplinar, com o conhecimento produzido na escola. Isso é só um exemplo, que você, professor, seja criativo também e desenvolva essa sua capacidade e liberdade de uso da sala de aula. Valorizar a diversidade de saberes e também as vivências culturais,
Cada comunidade ela tem um jeito de se identificar com o seu meio. O meio rural e o meio urbano, se é uma escola na área rural, se é uma escola no meio urbano, é diferente o jeito de olhar para o meio físico em que o aluno está incluído. E que a gente possa traduzir isso de maneira respeitosa com os nossos alunos. Posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. Lembra da questão das categorias, das competências? E quando a gente chamou de planetaridade, aparece aqui de novo a questão do planeta. Compreender-se na diversidade humana e reconhecendo as suas emoções e a dos outros. Lembra de quando a gente falava da fraternidade, cooperação, solidariedade, aprender a ser? Está aqui novamente. Portanto, as competências das BNCCs, elas vêm no caminho do que a gente está colocando aqui como proposta pedagógica do programa Defesa Civil na Escola, para que você, professor, para que você, professora, possa nos ajudar a transformar essa realidade dos catarinenses e fazer com que os nossos catarinenses se sintam cada vez mais protegidos, que contribuam na construção da mitigação de riscos, que eles possam perceber os riscos e que eles possam conviver dentro da sua sociedade de maneira interativa. Seja criativo, autônomo, mas sem perder a sua questão humana social. E aí, tomar decisões com base nos princípios éticos, democráticos, científicos, inclusivos, sustentáveis, solidários. Então vejo como é importante o programa Defesa Civil articulado com o conhecimento que você, professor, já tem no seu planejamento do dia a dia da escola. Por isso, professor, nós fomos lá na proposta curricular. E lá na proposta curricular, vamos apresentar aqui para vocês. Está em vermelho na lâmina, você pode estar observando aí agora e lendo comigo. São 7 princípios que nós, professores, devemos nortear o nosso trabalho, que o programa Defesa Civil na Escola buscou nortear-se para esse processo de curricularização dos conteúdos de defesa civil. O primeiro diz ali, educar na alteridade. Por que educar na alteridade? Se eu não educar na alteridade, como é que eu vou desenvolver um espaço de sociabilidade? Se um aluno não perceber o outro numa relação de troca, como eu vou desenvolver todas aquelas competências, categorias, os pilares da educação que foram apresentados aqui para você na aula 1 e que estão sendo apresentados agora na aula 2? Então, educar para a alteridade. O programa Defesa Civil na Escola vem trazer ferramenta para você, professor, contribuir no seu processo pedagógico, da forma que você, professor, vem se colocar com a sua disciplina. E aí a gente vai lá na consciência política e histórica da diversidade. Diversidade. Cidadãos são diferentes. O respeito a essas diferenças de ser, de existir, de viver, de sentir, de produzir, são diferenças que nos constroem enquanto globo, enquanto sociedade complexa, e nós vamos tendo essa consciência que é muito importante na construção de tudo que foi colocado para vocês. E o conteúdo de defesa civil vem ao encontro desse espaço escolar que você trabalha, professor, você, professora, ajudar a desenvolver o conteúdo científico da sua disciplina, desenvolvendo todas essas competências. E aí vem o reconhecimento, a valorização das diferenças e o fortalecimento das identidades. Vem a sustentabilidade socioambiental. Olha só o que traz a proposta curricular catarinense. Olha que documento importante como princípio e dimensão pedagógica. Sustentabilidade socioambiental, que está dentro do que a gente já falou da aula 1 de competências e categorias, está dentro do que a gente falou aqui na aula 2 do processo de pilares da educação do século XXI. Portanto, professor, está dentro do espaço da BNCC, da Base Nacional Curricular. Então, professor, trabalhar a sustentabilidade socioambiental é trabalhar com o que a proposta curricular catarinense oferece para o espaço escolar.
E o programa Defesa Civil na Escola vem se incluir nesse processo de curricularização, incentivando e promovendo esse espaço de desenvolvimento sustentável, considerando a diversidade da vida, do meio ambiente e da cultura no espaço escolar. E aí a gente vai no pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Então, professor, nós valorizamos muito. Nós não entregamos nada pronto, definido, acabado. Você, professor, está começando nesse período agora do primeiro módulo e vai no segundo módulo, terceiro módulo, quarto módulo e depois a formação do Núcleo Escolar de Proteção e Defesa Civil. Então é o professor que vai definindo na sua independência, na sua liberdade de cátedra, na sua aula, na sua disciplina, seja ela geografia, ciência, história, educação física, artes, qual é o momento pedagógico escolhido pela escola. Você, professor, na sua liberdade de pensamento, vai traduzindo, inserindo, conversando com o programa Defesa Civil na formação dos seus alunos. Por isso, essa categoria aqui de competência, de dimensão pedagógica da proposta curricular para você, professor. Lembrar sempre disso, oportunizar relações e diálogos entre saberes científicos. E está aí o programa Defesa Civil se incluindo dentro da proposta curricular de Santa Catarina. E aí, então, a gente traz as duas últimas categorias da proposta curricular de Santa Catarina para a gente poder entender esse processo do programa Defesa Civil na escola, que é a laicidade do Estado e da escola pública catarinense. Então, portanto, a gente não criou um programa fundamentado em paixões ideológicas e religiosas. A gente buscou esse princípio de dimensão pedagógica, que é a laicidade do Estado e da escola pública catarinense. Então, portanto, o nosso programa, ele é um programa pensado para a vida, para a sustentabilidade, para a relação da vida humana aqui no nosso espaço catarinense. E aí a gente chega até a igualdade de direitos para o acesso, permanência e aprendizagem na escola. Nós não diferenciamos, nós nos adaptamos para o processo de conhecimento dentro da escola. Nós não priorizamos se é esta etnia, se é aquela, se é esta categoria de aluno, se é aquela. O que nós pensamos, por isso, inicia-se no 7º ano ou adaptado a algum outro ano série da sua escola, mas que nós possamos, a partir dessa formação inicial, com o trabalho do NEPDEC, Núcleo Escolar de Proteção e Defesa Civil, que o trabalho seja estendido a todo o ambiente escolar, a todas as outras turmas. Portanto, é um ciclo de conhecimento, de proteção à vida, de gestão de risco, de percepção de risco, de gestão de desastre, para que a sociedade catarinense, os alunos catarinenses, as escolas catarinenses possam estar com o tempo desenvolvendo, formando, transformando cidadãos cada vez mais conscientes do seu ser, do seu agir, do seu pensar, dos seus envolver com os outros e com a sociedade. E os conteúdos estão divididos em 4 módulos, como aqui apresentado para vocês. Você vai ver isso lá no caderno pedagógico do aluno e no caderno pedagógico do professor, onde no módulo 1 a gente faz uma contextualização da defesa civil, o papel da defesa civil no mundo, os principais desastres aqui em Santa Catarina e como a gente deve agir nessas situações de emergência. No módulo 2, vamos navegar pelo conhecimento da percepção de risco, dos resíduos sólidos, por exemplo, em meio ambiente, do voluntariado e das ações comunitárias. No módulo 3, navegamos no conhecimento do planejamento em defesa civil, ferramentas de administração, ferramentas de orientação de gestão e de noções básicas de resposta e de desastres. Para incluir a criança e o adolescente, vamos ver como o Estatuto da Criança e do Adolescente se aplica nesse contexto e também noções de sistema de monitoramento alerta e aplicáveis à realidade da comunidade. E no módulo 4, então a gente já entra na elaboração e implantação do Núcleo Escolar de Proteção e Defesa Civil para que todas as categorias
competências e todas as dimensões pedagógicas vistas aqui possam ser traduzidas no dia a dia da escola. Não esquecendo nesse momento, né, professor, de que tudo isso vai acontecer, não é de maneira abandonada, através das orientações da Defesa Civil de Santa Catarina e do seu coordenador municipal e do seu coordenador regional de Defesa Civil. Nós estamos com vocês, orientando, e todo esse conteúdo no sistema Moodle da Defesa Civil de Santa Catarina, onde tutores estarão orientando vocês na tradução desses conhecimentos, no planejamento do dia a dia da escola. Mas que os coordenadores municipais e regionais possam estar com vocês, que assim o sistema de defesa civil catarinense seja um sistema que nos leve a construir cada vez mais uma Santa Catarina bastante segura, uma Santa Catarina bastante bela e segura de se viver e de se receber os nossos turistas que aqui visitam o nosso estado. Portanto, com tudo isso, nós finalizamos a aula 2, dizendo que defesa civil somos todos nós.